Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez sobre biologia. E essa aula ela tem como título Moléculas da Vida, certo? Então, substâncias aí que são importantes para garantir o funcionamento dos organismos vivos. E quando eu falo organismos vivos, não estou me referindo apenas ao corpo humano, certo? Muito desse conteúdo vocês vão ter aí alguma lembrança sobre o oitavo ano, quando a gente falava sobre nutrientes, certo? Então, falando sobre substâncias, nós temos aí, substâncias elas são, do ponto de vista químico, um conjunto de moléculas. E essas substâncias elas podem ser classificadas como substâncias simples ou compostas, uma classificação inicial, né? O que seria uma substância simples e o que seria uma substância composta? A substância simples é aquela que é formada por um conjunto de um mesmo elemento químico, átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. Né? A gente tem aí a fórmula química do gás oxigênio, tá? Não do elemento químico oxigênio. Do gás oxigênio é O2, ou seja, eu tenho dois átomos de oxigênio, certo? Dois elementos químicos de oxigênio. Então, é o mesmo elemento químico formando a substância. Então, essa substância ela é simples. Por exemplo, quando eu tenho o gás carbônico, CO2, nota que eu tenho carbono e oxigênio. Elementos químicos diferentes formando uma substância. Então, nesse caso, eu tenho a substância composta, certo? Então, os seres vivos, de uma forma geral, eles apresentam uma composição química semelhante, né? Quando a gente estuda lá no sétimo ano biologia em si, a gente vê, a pergunta básica todo ser vivo ele é formado por célula, né? Então, é uma semelhança. Os seres vivos eles apresentam a quantidade necessária de água. É outra semelhança, né? Embora essa água aí seja uma quantidade, obviamente, muito variável de indivíduo para indivíduo, porque essa quantidade ela vai ser aí, vai ocorrer de acordo com o ambiente que o organismo vive, vai ocorrer de acordo com as adaptações que o organismo vive, né? Como assim, professor? Se eu tenho um organismo que vive em um ambiente onde tem uma grande quantidade de água, esse organismo ele não se preocupa em perder água, né? Porque ele vai ter como repor para garantir a necessidade do seu corpo. Enquanto se eu tiver em um ambiente onde o organismo ele tem uma baixa quantidade de água, certo? Ele vai aí se preocupar em não perder água, certo? Porque se ele perder, para ele repor vai ser mais complicado. A exemplo dos cactos, são plantas que armazenam água por quê? Porque o ambiente natural deles é um ambiente desértico. Então, naturalmente, eles vão evitar perder essa água porque se eles perderem, eles não têm como recuperar, certo? E falando dessa água, nós temos aí a substância mais abundante nos seres vivos, certo? E essa abundância, como eu estava falando, ela é variável de organismo para organismo, não é? Por exemplo, uma água viva, quase 90% do seu corpo é formado por água. O nosso corpo, entre 65% e 70% de água, né? Um alface, 95%. E assim vai. E essa molécula de água ela tem a composição química de um átomo de oxigênio ligado a dois hidrogênios, certo? Então, por que, professor, ligação de oxigênio com hidrogênio? Por que a molécula de água não é formada por oxigênio e carbono, ou oxigênio e cálcio, né? A gente já viu dentro de química que os elementos químicos na natureza eles tendem a garantir a sua estabilidade eletrônica. Então, a ligação que ocorre entre eles, certo? Ela ocorre para que eles sejam estáveis, tá? Então, o oxigênio, por exemplo, ele apresenta 6 elétrons na sua camada de valência, na última camada. Então, ele precisa se ligar com dois hidrogênios, certo? Fazer um compartilhamento de elétrons aí, para garantir os seus 8 elétrons na camada
de valência, para garantir sua estabilidade eletrônica, certo? E essa ligação entre os átomos aqui, ela vai gerar uma carga resultante tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio, certo? E essa carga resultante vai determinar essa primeira característica do átomo, que é a sua da molécula de água, aliás, que é a sua polaridade, certo? Uma molécula polar é aquela molécula que se liga facilmente com outras substâncias, com outras moléculas, certo? Então a molécula de água, ela tem uma carga resultante derivada da ligação entre os átomos, certo? E essa carga resultante facilita a sua ligação com outras substâncias. Como assim, professor? Por exemplo, por que é que quando eu tenho um copo de água e eu adiciono uma colher de sal e misturo ali, por exemplo, o sal ele se dissolve, ele se dissocia com facilidade devido à energia resultante, certo? Que a molécula de água tem, devido à sua polaridade. Tá? Então, essa polaridade faz com que ela se ligue com essas moléculas de sais, do sal, certo? Quebrando essas moléculas. Tá? Então, a ligação que existe entre oxigênio e hidrogênio, nós chamamos de pontes de hidrogênio, certo? É uma ligação extremamente forte entre esses átomos que garante essa estabilidade da molécula de água. Tá? Então, aqui, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, além do oxigênio ter ligações de pontos de hidrogênio com esses hidrogênios aqui, ó, para garantir uma molécula de água, ela vai se associar com os outros hidrogênios de outras moléculas, certo? Para garantir aí uma estabilidade ainda maior. É como se eu tivesse apenas aqui, se eu considero só isso aqui, eu tivesse uma molécula de água, certo? Se eu considero o conjunto, é como se eu tivesse uma gota de água. Numa gota de água eu tenho várias moléculas de água, tá? Então, essa carga resultante que a molécula de água tem, que garante a sua polaridade, certo? Faz dela o solvente universal. Tá? O solvente universal é a substância que é capaz de dissolver diversas outras substâncias. E essa capacidade de dissociação que a molécula de água tem perante outras substâncias, ela vai ocorrer devido à carga resultante, devido à ligação entre os hidrogênios e oxigênios que a molécula de água tem, certo? Além do fato dela ser aí um importante isolante térmico, tá? Então, falando dessa substância inorgânica, por que inorgânica? Em momento algum a gente falou aqui sobre o elemento químico carbono, a gente só está falando de oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, certo? A gente parte agora para as substâncias que podem ser aí orgânicas, tá? Os sais minerais. Então, os sais minerais, eles são substâncias polares, tá? Ou seja, são substâncias solúveis em água que conseguem se dissociar, conseguem se quebrar, se misturar, certo? Isso é a característica de ser polar. Quando elas se encontram em um meio aquoso. Os sais minerais são substâncias que são de extrema importância para o nosso organismo. São chamados de elementos químicos reguladores, certo? Ou seja, junto com as vitaminas, eles vão garantir aí o funcionamento, a regulação de diversos processos no nosso organismo. Não só no nosso, né? Mas em outros também. Então, quando eu falo em sais minerais, eu estou falando aí em cálcio, em ferro, em magnésio, em fósforo, em potássio, em manganês, certo? E assim sucessivamente. Cada um com uma função, cada um com uma fonte diferente. Né? A gente vai
conseguir trazer esses sais minerais no nosso organismo através de uma alimentação, né? Então, relembrando aí do ano passado sobre o sistema nervoso, a gente tem cálcio e potássio formando procedimentos extremamente importantes para as sinapses nervosas, né? Então, se esse elemento químico falta, se esses elementos químicos na realidade faltam, eu tenho aí uma desregulação, certo? No meu sistema nervoso, tá? Então ele não vai estar aí regulado, certo? Então, dando continuidade, o próximo grupo de elementos de nutrientes seria os carboidratos, certo? Os carboidratos fazem parte dos compostos orgânicos e eles vão ser formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Os carboidratos eles também são chamados de glicídios ou açúcares. E esses açúcares ou glicídios, eles são divididos em três grupos. Os grupos dos monossacarídeos, os grupos dos disacarídeos, certo? Que também vocês vão poder encontrar o termo oligosacarídeos para disacarídeos. São aí sinônimos. E aí depois a outra classificação seriam aí os polissacarídeos, tá? Então, qual seria a diferença entre esses três grupos, professor? De início, a complexidade, certo? A quantidade de sacarídeos, certo? A quantidade aí que eles são formados. Então, por exemplo, os monossacarídeos são os grupos mais simples. Apresentam apenas um sacarídeo. O que seria o sacarídeo? A molécula básica para a formação do carboidrato. Os oligosacarídeos, professor, ou disacarídeos, como o slide traz, são resultado da união de dois monossacarídeos, certo? Então, o termo disacarídeo nos associa mais, nos remete mais a esse entendimento. Enquanto que os polissacarídeos são aí resultado da união de diversos monossacarídeos e disacarídeos, certo? Por exemplo, aqui o amido, né, que a gente encontra aí substância de reserva de diversos vegetais, a celulose, que forma a célula vegetal, o glicogênio, que é o que está no nosso corpo lá, a união de várias moléculas de glicose, certo? A glicose ela é um monossacarídeo, né? Lembra lá de retroalimentação negativa, né? De insulina e glucagon no meu corpo, pegando a glicose da minha alimentação, quando eu acabo de me alimentar, estimulando o fígado a armazenar essa glicose na forma de glicogênio, certo? Para quando eu entre em um período de jejum, esse glicogênio seja quebrado. Então, esse glicogênio é um tipo de carboidrato e ele é um polissacarídeo porque a sua formação é resultado da união de diversos monossacarídeos. Qual monossacarídeo? Glicose, certo? Então, o próximo grupo de nutrientes são aí os lipídios, certo? As gorduras. Os lipídios eles são compostos orgânicos, também eles apresentam carboidrato em sua composição, com estrutura bastante variável, certo? E essa variação vai determinar se os lipídios eles são polares, certo? Eles apresentam uma porção polar e uma porção apolar. O que seria essa porção polar e essa porção apolar? A porção do lipídio polar é aquela que é solúvel em água. A porção do lipídio apolar é aquela que é insolúvel em água. Tá? Então, em um mesmo lipídio eu posso ter essas duas porções. Então, uma parte que seja polar, que tem aí afinidade com a água, e a outra que não tem afinidade com a água. E nós temos aí dentro dos lipídios esses quatro grupos de lipídios. Então, o primeiro grupo é o grupo dos ácidos graxos. Os ácidos graxos eles apresentam uma composição bem específica, certo? Os ácidos graxos são formados aí por uma longa cadeia de átomos de carbono e hidrogênio, que são átomos aí apolares, ou seja, são insolúveis na água. Mas em uma das suas pontas eles apresentam grupos de oxigênio, que são polares,
né, que são aí a porção polar do ácido graxo. Então a gente vê em um mesmo lipídio, em uma mesma substância, duas partes. Uma parte polar e uma parte apolar. Certo? Os triacilgliceróis são derivados dos ácidos graxos e são os mais abundantes na natureza. Certo? São pouco solúveis em água. Tá? Não tem uma afinidade com a água tão grande. E eles são formados aí, servem como um armazenamento, certo? A principal forma de armazenamento de gordura nos seres vivos, certo? Tanto de matéria animal quanto de matéria vegetal. Né? Então são aí a base, por exemplo, para a formação das células de tecido adiposo. Né? Estão dentro das células de tecido adiposo, que é as células de gordura que o nosso organismo apresenta. Os fosfolipídios, né, o prefixo fosfo aqui, ele vem associar, dizer que esse lipídio, essa gordura, ele apresenta um átomo de fosfato, apresenta átomos de fosfato em sua estrutura, certo? E são aí os lipídios mais abundantes na membrana plasmática dos seres vivos, nas membranas biológicas. Né? Lembra lá, a gente já falou sobre membrana biológica esse ano, que a membrana biológica ela apresenta a sua composição de fosfolipídios, certo? E esses fosfolipídios, essas membranas vão ter aí as proteínas em sua superfície também. Mas a gente vê isso mais pra frente, certo? E o último grupo de lipídios aí seriam os lipídios, os esteroides, que são os lipídios estruturalmente mais complexos desse grupo, certo? E além do fato deles serem aí os mais abundantes no tecido vegetal. Um exemplo de esteroides seriam aí o colesterol, certo? Que é importante no funcionamento do corpo humano, mas que também pode ser prejudicial em determinadas condições, certo? O próximo grupo de substâncias são as proteínas. As proteínas elas continuam dentro do grupo de moléculas orgânicas, certo? E comparada às outras substâncias, elas são os outros nutrientes, elas são bem mais complexas, certo? E funcionalmente, ou seja, para sua função elas são mais diversificadas, tá? Então, as proteínas elas são formadas por um conjunto de aminoácidos, tá? Então, a molécula básica ali para formar a proteína é aminoácido. E esses aminoácidos eles são divididos em dois grupos: os aminoácidos essenciais, certo? São aqueles que devem ser obtidos por meio da alimentação, ou seja, são aqueles aminoácidos que o meu corpo ele não é capaz de produzir, certo? E os aminoácidos naturais, que são aqueles em que o meu organismo ele tem a capacidade de produção, tá? Então, quando a gente fala que é formado por um conjunto de aminoácidos, esses aminoácidos eles não são soltos, né? Eles não estão aí aleatoriamente, eles estão unidos. Assim como a molécula de água, ela tinha lá a união de hidrogênio e oxigênio, certo? A molécula de água, a ligação era ponto de hidrogênio. Aqui nas proteínas, a ligação entre os aminoácidos vão ser as ligações peptídicas, que comparado às pontes de hidrogênios, são moléculas, são ligações bem mais resistentes, tá? E a gente falava aqui que em relação à funcionalidade, as proteínas elas são bem diversificadas, certo? E alguns desses termos vocês já viram. As proteínas, quanto à sua função, certo? Elas podem ser classificadas em estruturais, reguladoras, enzimas e proteínas de defesa, certo? As proteínas estruturais são aquelas que fazem parte da estrutura de alguma coisa, né? Por exemplo, os ossos, eles apresentam proteínas,
tá? Então são proteínas estruturais. A unha são proteínas estruturais. O cabelo apresenta proteínas estruturais, tá? Diferentemente de uma proteína reguladora. A gente falava lá, lembrando também de célula, que na membrana plasmática nós tínhamos proteínas canais, proteínas de transporte, né? Então, eram proteínas que regulavam a composição, digamos que controlavam o meio interno, o meio intracelular. Tá? Então, elas regulavam quem entrava e quem saía da célula. Por isso, são chamadas de proteínas reguladoras. Certo? As proteínas de defesa são os anticorpos do nosso organismo. Certo? Eles apresentam aí a função de produzir os antígenos, que vão nos defender dos corpos estranhos. Tá? E as enzimas são proteínas também que vão funcionar como catalisadores. Opa, o que são catalisadores, professor? São proteínas aí que tendem a acelerar a reação química, certo? Então, por exemplo, eu tenho na alimentação, né? Então, na minha saliva, eu tenho uma enzima chamada amilase salivar. Né? Então, a amilase salivar ela vai ser responsável por quebrar, certo? Carboidratos, o amido especificamente, para que quando ele chegue lá no meu intestino, que são os órgãos, que é o órgão aí onde vai ter a maior taxa de absorção de nutrientes, esse amido consiga ser absorvido mais facilmente. Por quê? Se eu não tivesse amilase salivar na minha saliva, certo? O amido, ele chegaria, por exemplo, o carboidrato ele chegaria na sua formação inicial, ele chegaria mais complexo, certo? E levaria mais tempo para que o meu organismo quebrasse, arrumasse outra forma de quebrar, para absorver o nutriente. Tendo a amilase salivar, não, ele já chega lá a nível de intestino, já quebradinho, e isso vai facilitar para o meu organismo absorver. Certo? Então, isso é acelerar uma reação, isso é função de enzima, atuar como catalisador. Um catalisador biológico é aquela substância que acelera o processo, que acelera uma reação, certo? E o último tipo de nutrientes são as vitaminas, que compreende aí o grupo de nutrientes orgânicos também e estão aí dentro do grupo de nutrientes reguladores junto com os sais minerais, certo? Que vão regular aí algumas funções no nosso organismo. E elas vão atuar como cofatores das enzimas, certo? Então, o que seria um cofator? O cofator é uma substância que trabalha junto com outra. Então, as vitaminas elas vão trabalhar junto com as enzimas, não aleatoriamente, mas sim porque as enzimas, as vitaminas são importantes para o funcionamento da enzima, certo? Então, assim como os sais minerais, cada um tinha uma origem, cada um tinha uma função, certo? As vitaminas também vão seguir essa linha de raciocínio. A gente tem diversos tipos de vitaminas, vitamina A, B, B1, B2, então, que vão ter sua função específica do nosso corpo, vão estar associados à regulação da visão, que vão estar associados à produção de anticorpos, como é o caso da vitamina B6, vão estar associados à ação de alguma enzima, como é o caso da vitamina B, vão atuar como antioxidante, como a vitamina D, certo? É essencial para a coagulação sanguínea, vitamina K. Então, que vão ter aí suas origens, desde carne, desde peixe, de ovos, de leite, enfim, tá? De vegetais, de legumes. E além dessas classificações dos grupos, né, das vitaminas, as vitaminas elas podem ser divididas em dois grupos maiores também. São as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. O prefixo hidro vem aqui de quê? De água. E solúveis que conseguem se dissolver. Então, vitaminas hidrossolúveis são vitaminas que se dissolvem facilmente em água. Enquanto que as vitaminas lipossolúveis,
O prefixo lipo vem de lipídios, vitaminas que são solúveis em lipídios, em gordura, tá? E quando o corpo ele tem uma ausência, uma deficiência em alguma vitamina, nós chamamos aí, desencadeia um quadro clínico, certo? Que a gente chama de avitaminoses. Né? Por exemplo, quando o corpo está com uma ausência de ácido fólico, que é uma vitamina hidrossolúvel, a gente diz que o corpo está com anemia. Né? Quando o corpo está com uma ausência e uma deficiência de vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel, o corpo começa a desenvolver uma cegueira noturna. Tá? Então, os nutrientes, de uma forma geral, eles se dividem em 3 grupos, pessoal. Nutrientes construtores, que são as proteínas. Nutrientes energéticos, que são os carboidratos e os lipídios. E os nutrientes reguladores, que são as vitaminas e os sais minerais. Tá? Então, para a aula de hoje é isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Tá? Qualquer dúvida é só aí acenar, entrar em contato que a gente conversa, que a gente explica para sanar possíveis dúvidas, certo? Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.